Na lição de ontem, nós vimos como Abraão tratou o seu conflito familiar, um conflito que teve com seu sobrinho Ló, com relação à ocupação das terras pelos pastos, para pastos dos rebanhos de ambos. Vimos como ele deu a preferência a Ló, demonstrando o seu altruísmo, demonstrando o seu espírito de um homem crente em Deus, que confiava em Deus. Mas hoje, irmãos, nós vamos ver outro conflito. A lição trata a coalizão de Babel. Por quê, irmãos? Era um conflito agora entre reinos, entre aqueles reinos, aqueles pequenos reinos que ocupavam aquela região de Canaã e também a região da Mesopotâmia. A Bíblia apresenta no livro de Gênesis, no capítulo 14, dos versos 1 a 17, quais eram esses reinos. Primeiro havia uma coalizão de 4 reinos da Mesopotâmia. Os reis Anrafael, Arioque, Queor-Laomer e Tidal, as suas respectivas casas, as suas respectivas localizações ou cidades. Esses reis lutaram contra os reis de Canaã, que era Berá, rei de Sodoma, Birsa, rei de Gomorra, Sinabe, Semer e Belá, reis de Adma, Zeboim e Zoar. Essa guerra se deu no Vale de Sidim, que é na região do Mar Morto hoje, naquela região de Canaã. Os povos de Canaã estavam sendo oprimidos pelos povos da Mesopotâmia já havia 14 anos e se rebelaram. E agora, então, a coalizão da Mesopotâmia veio punir esses que haviam se rebelado. Quando a gente vê Berá, o rei Berá de Canaã, de Sodoma, nos lembramos de quem, irmãos? Nos lembramos de Ló. Ló havia escolhido a terra que ia até Sodoma e estava perto de Sodoma. Bem, os reis da Mesopotâmia venceram aos reis de Canaã e tomaram os bens de Sodoma e Gomorra e mantimentos. Veja, irmãos, aqui são citados 9 reinos, mas não está citado Abraão. Abraão não estava participando disso. Abraão tinha certeza que a terra era dele e que o Senhor havia dado. E ele não estava participando desta luta, desta guerra pela posse de terras, pela ocupação das terras. Bem, então Abraão não tinha nada com isso, irmãos. O que ele tinha a ver com esta guerra? Não tinha a ver nada, ele não participava dessa guerra. Ele estava fora, ele era neutro nesta guerra desses reinos da Mesopotâmia e de Canaã. Entretanto, irmãos, veja o verso 12 de Gênesis 14. Tomaram também a Ló, filho do irmão de Abraão, que habitava em Sodoma, e os bens dele, e partiram. O que aconteceu, irmãos, quando Sodoma foi vencida, quando o rei Berá foi vencido, os reis da Mesopotâmia levaram todos os bens de Sodoma, levaram o rei como preso, levaram também aqueles que habitavam lá. E quem é que habitava lá, irmãos? Ló habitava lá. Bem, era o sobrinho ambicioso. Abraão ficou sabendo desse caso, ficou sabendo de que Ló havia sido levado como cativo e também os seus bens, o seu gado, a sua família, as pessoas que viviam com ele, havia sido levado pelos reis da Mesopotâmia. Qual seria agora a atitude de Abraão? Veja, irmãos, ele podia pensar o seguinte: é problema dele. Foi ele que quis ficar lá perto de Sodoma, não foi ele que escolheu. Quem mandou se aproximar de Sodoma? Ele que se vire. Sabe, irmãos, essa é a primeira atitude que tomamos quando temos algum desafeto ou algum quase desafeto. Abraão não era desafeto, não tinha a Ló como seu desafeto. Entretanto, Ló não tinha sido a melhor das pessoas quando escolheu a frente de Abraão. E agora Abraão podia falar: é problema dele, ele que se vire. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Ou fizemos isso? Com alguém que, por conta de
qualquer problema, se vê agora numa situação ruim, numa situação difícil, e nós falamos, antes de ajudá-lo, esse é problema dele, ele que escolheu, ele que não soube fazer as escolhas certas, ele que não foi trabalhador, ele que não foi persistente, ele que não foi ativo para fazer, agora é problema dele. Será que Abraão ia fazer isso, irmãos? Será que Abraão, o servo de Deus, ia abandonar a Ló nessa situação? A Bíblia diz lá em Gênesis 14, 13, que Abraão tinha alguns aliados, Manre, Escol e Aner. Eram aliados de Abraão, eram amorreus, eram da população daquela região, mas eles eram aliados de Abraão. E Abraão agora, então, preparou uma operação de resgate. Eu preciso resgatar o meu sobrinho. Mas seu sobrinho é atrapalhado, seu sobrinho é ambicioso, mas ele é meu sobrinho. Ele é o meu povo, não posso deixá-lo nessa situação. A Bíblia diz que ele preparou 318 homens treinados. Veja, irmãos, não é muita gente. Não era uma guerra muito grande. Mas o seu sobrinho estava lá preso, estava lá agora como despojo de guerra. Mas ainda mostra a estratégia militar de Abraão. A gente não considera, irmãos, Abraão, nunca falamos de Abraão como chefe de um reino, mas ele era isso, ele era o rei daquele reino. Ele era servo de Deus, mas ele que liderava aquele reino, o reino do povo de Deus, o reino que seria Israel em seguida. E ele dividiu então os seus 318 homens treinados, mais os homens dos seus aliados, dividiu em comandos. E dessa forma, atacando aquele rei que tinha feito Ló como resgate, tinha feito Ló, tinha prendido Ló. Agora então, ele atacou e libertou a Ló e toda a sua família e todos os seus bens. Gênesis 14, 16. Assim trouxe de novo todos os seus bens e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e também as mulheres e o povo. Vitória, irmãos, vitória de Abraão, vitória para salvar o seu sobrinho, para salvar o seu povo. E nesta vitória, irmãos, ele também trouxe o rei de Sodoma, que havia sido preso também, que estava preso pelos reis da Mesopotâmia. O que aconteceu então, irmãos, agora com Abraão? Veja o texto da página 70 da nossa lição da Escola Sabatina. O texto diz assim: Mas Abraão não confrontou toda a coalizão, no que deve ter sido uma operação de comando rápida e noturna, atacou apenas o campo em que Ló era mantido prisioneiro. Seu sobrinho foi salvo, e com ele o rei de Sodoma. Assim Abraão demonstrou grande coragem e força. Sua influência na região cresceu. As pessoas viram o tipo de homem que ele era e aprenderam algo mais sobre o Deus a quem ele servia. A participação de Abraão nesta luta, a participação de Abraão no resgate do rei de Sodoma e de seu sobrinho Ló, aumentou o conceito de Abraão naquele lugar que ele estava chegando. E qual era o plano de Deus, irmãos? Gênesis 12, 2, quando o Senhor falou para ele, vai para a terra que eu vou te mostrar. Vimos isso no início da nossa lição. Vai para que eu engrandeça o teu nome. E o nome de Abraão estava sendo engrandecido. Por quê, irmãos? Porque ele era solidário ao seu sobrinho. Ele era solidário àqueles que necessitavam de ajuda. Era solidário com o seu povo. Que Deus abençoe a nós, irmãos, e que nós também possamos ser solidários, mesmo com aqueles que, algumas vezes, não foram tão solidários conosco, com aqueles que foram ambiciosos, ou aqueles mesmo que, por algum motivo, fizeram alguma coisa contra nós. Sejamos solidários, irmãos, sejamos ajudadores, porque esse é o plano de Deus.
E, nesse sentido, Abraão deu testemunho de Deus, e assim também nós podemos dar testemunho de Deus, irmãos, sendo solidários com os nossos irmãos da igreja, com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho. Que Deus abençoe cada um de nós e que a solidariedade seja uma característica de cada um de nós.